Show? Vambora? Agradecer, inclusive, porque ontem chegamos à marca dos 187 mil inscritos. É muita gente aqui conosco. E vamos em busca dos 200 mil, né, cara? Mas antes precisamos chegar nesses 188, então já se inscreva aí e venha ajudar o nosso crescimento. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo. Fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, este nosso Acorda Vascão, já falando pelo principal assunto, né? Deste seu sábado, é como eu sempre costumo falar aqui no meu canal, meu objetivo aqui não é prender ninguém nos vídeos a partir de notícias. É prender você até o final do vídeo baseado na sua vontade e principalmente, se você gosta aqui do nosso canal, você vai ficar independente de eu deixar a principal notícia por última ou já começar por ela, né? E eu vou começar por ela, que é para falar sobre Marco Lamáquia, que é aquilo que o torcedor vascaíno quer mais saber, quando essa venda vai acontecer, quando o vascaíno verá um Vasco bilionário, né? Porque as cifras superam a casa de 2 bilhões de reais que Marco Lamáquia vai colocar aí na mesa do nosso Vascão. E tivemos, nestes últimos dias, né, melhor dizendo, mais um passo muito importante no processo de venda da Vasco da Gama SAF para Marco Lamáquia. Mais um capítulo relevante aí, não entretanto na esfera nacional, mas sim na esfera internacional, no cenário internacional. A apuração aí dos amigos do Na Torcida Vascaínos é que no último dia 16 de março, algo em torno de 18 dias atrás, aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, na Corte de Apelações do Segundo Circuito, uma decisão importante no processo envolvendo a CAP e a Landerhall Capital Partners dentro de uma disputa mais ampla ligada às operações financeiras da 777 Partners. É importante lembrar que tanto a CAP quanto Landerhall Capital Partners foram duas empresas prejudicadas pela 777 Partners, duas empresas, né, que a 777 acabou devendo, duas empresas que a 777 pegou o dinheiro emprestado, a 777 foi à falência e não conseguiu pagar o dinheiro em débito com Landerhall Capital Partners e ACAP. Então, qual foi ali o combinado? Qual foi o objetivo? Pegar as ações que eram da 777, como por exemplo as ações do Vasco, as ações da Genoa, as ações do Standard Liège, e repassar para a ACAP Landerhall Partners para, de certa forma, pagar o prejuízo, pelo menos, com as ações desses clubes. A ação, inclusive, que a Landerhall Capital Partners moveu, cobra mais de 600 milhões de dólares por suposta quebra de contrato relacionada aí a empréstimos concedidos a empresas do grupo 777. Em primeira instância, a Justiça norte-americana havia autorizado o bloqueio de ativos, não apenas das empresas diretamente envolvidas na dívida, mas também de garantidoras ligadas à ICAP, ou seja, algumas empresas que eram da 777 Partners, que estavam na mão da ICAP, gerenciando, foram bloqueadas. Entretanto, amigo torcedor Cruz Maltino, apesar da decisão favorável à ICAP, no entanto, a Corte norte-americana reverteu essa medida, tá? Ou seja, nesse momento, o entendimento da Corte norte-americana é que não há, por parte da Landerhall Capital Partners, uma garantia real sobre os ativos esses que a Landerhall Capital Partners quis, né, recuperar, e automaticamente isso abriu uma brecha para que a ICAP consiga concluir o negócio. Na prática, em resumo, sem muita enrolação, né? A decisão por parte da Justiça norte-americana, ela representa uma vitória parcial muito importante para a ICAP, pois com a derrubada desse bloqueio que havia, a empresa, a ICAP no caso, ganha maior liberdade para gerir e negociar seus ativos, que estavam congelados aí por uma decisão judicial a pedido da Landerhall Capital Partners. E agora vocês vão entender o que eu estou falando. O Vasco hoje é um ativo da ICAP, porque foram ações das 777 Partners que foram passadas para a ICAP. Então, hoje, 31% do Vasco da Gama, das ações da Vasco da Gama SAF, são da ICAP e é automaticamente um ativo dessa empresa norte-americana. Então, essa decisão da Corte norte-americana, ela representa uma vitória parcial importante para a ICAP e importante mais para esse processo de venda. Dentro desse contexto, a ICAP
passa a estar apta a negociar sua participação, mesmo com o litígio ainda em curso. Automaticamente esse movimento ele acelera o processo de transição societária, ou seja, é agora a hora que a ICAP tem que chegar para o Vasco ou para o Marco Lamarck, que as coisas estão acontecendo, e entregar logo esse 31%, se livrar disso, recuperar um dinheiro, né, que foi investido de fato pela antiga 777 Partners e automaticamente se desfazer dessas ações. Então, uma decisão muito importante em território norte-americano, que tem muita influência na venda da Vasco da Gama SAF para Marco Lamarck. Então, mais um passo decisivo foi dado, tá? Mais um passo importante, uma resposta importantíssima para o futuro do nosso Vascão. Te empolga, amigo? Deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários. Está chegando a hora, cara. Já já nosso Vascão estará nas mãos de Marco Lamarck. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.